Olá, segundo ano. Tudo bem? Bem-vindos de volta. Como foram de férias, descansaram bastante, fizeram as tarefas pendentes, colocaram tudo em dia? Eu tenho certeza que vocês fizeram isso, porque eu confio sempre em vocês. Então, hoje é a nossa primeira aula, depois das férias. Vamos começar o caderno 7, né? Com a aula 13 de literatura, Fernando Pessoa, primeira parte. Gente, ele é muito importante, tá? A gente tem 2 aulas para tratar dele, essa e a de amanhã, porque realmente ele é bem complexo e importante na literatura de língua portuguesa, tá bom? Então, vamos começar. Bom, deixa eu me pôr aqui, vamos ver se eu não vou atrapalhar. Então, esse aí é o nosso poeta, né? O Fernando Pessoa. Ele viveu de 1888 a 1935. Tá? Ele era português, né? Não era brasileiro, mas ele tem uma importância absurda na nossa literatura. Gente, Fernando Pessoa, ele era uma pessoa extremamente inteligente, porque assim, ele tem 2 tipos de poesia, a poesia ortônima e a poesia heterônima. A poesia heterônima, ela é feita por diferentes personagens poetas, cada um com uma biografia e produção literária própria. E ele tem a poesia ortônima, que é assinada por ele mesmo, tá? Então, na realidade, ele fazia poesia de 4 formas diferentes, porque cada um dos seus personagens, os 3, cada um era diferente do outro, que eram diferentes dele. Então, pensa na genialidade de uma pessoa assim, né? Então, assim, é fantástica a obra dele por causa disso, e por isso que nós estudamos ele, tá? Ele é o único poeta na língua portuguesa. Olha, eu vou te dizer que ele é o único poeta na história a fazer isso. Eu acho que em nenhum outro idioma nós tivemos aí no mundo um poeta que fizesse esse tipo de produção, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar da poesia ortônima dele, quer dizer, ele mesmo, né? Fernando Pessoa por ele mesmo. Então, assim, ele é conhecido, essa parte da poesia dele é conhecida mesmo como Fernando Pessoa, ele mesmo, tá? Justamente porque ele tem mais 3 personagens, tá? Então, ele é dividida em 2 partes. Então, a primeira é poesia épica, tá? É o livro Mensagem, de 1934. Gente, eu estudei esse livro bastante na faculdade, bem interessante, e às vezes ele vai para a lista de livros de leitura obrigatória das universidades, tá? É uma epopeia modernista, lógico, a gente está falando do modernismo, né? Lembra? Tem 44 poemas curtos, né? Então, poemas curtos é uma das características do modernismo, tá? Ele trata de um nacionalismo melancólico, a oposição entre um passado grandioso e o presente decadente. Esse 3 aí era para ser um E, aquele E comercial, acabou não pegando, tá? Então, assim, Portugal teve um passado super grandioso. Lembra que a gente já estudou isso no ano passado? Teve a época das grandes navegações, eles detinham tecnologia, né? Super moderna para a época e tudo mais. E hoje, ou melhor, no começo do século XX, eles estavam numa fase decadente lá em Portugal, tá? Ele também trata do misticismo, né? Atualização do mito sebastianista é de Dom Sebastião, gente. Se vocês não estudaram isso, vale a pena dar uma pesquisada, tá? Se ficar alguma dúvida, a gente fala no plantão, tá bom? Bom, ele é dividido, esse livro de Fernando Pessoa, né, o Mensagem, é dividido em 3 partes, tá? A primeira se chama Brasão, que é o resgate da figura da antiga nobreza lusitana, na época, né, que eles detinham essa tecnologia toda, que eles eram extremamente respeitados pelo mundo afora. Aí tem a parte que é chamada Mar Português, que fala exatamente desse expansionismo marítimo. Então, um pouco antes desse expansionismo marítimo, Portugal tinha, assim, era super reconhecido já pelos outros países, e a nobreza lusitana era super valorizada, tá? Aí veio essa época do expansionismo, que foi justamente a época em que o Brasil foi descoberto, tá? Que eles detiveram, né? Eles detinham
as cartas de navegação para ir até as Índias, buscar lá as especiarias e tudo mais. E o encoberto, que é a crença mística no resgate da antiga grandeza lusitana, né? Então, misticamente falando, gente, não é mítica de mito, é mística de coisa mística, tá? Então, nessa parte do livro, ele usa essa característica, essa crença, né, não característica mística, para falar do resgate dessa grandeza antiga lusitana que não existia mais no começo do século XX, tá bom? Bom, aí a gente tem, continuando nessa parte do Fernando Pessoa, ele mesmo, a gente também tem a teoria do fingimento, que é o poema Autopsicografia que a gente vai ver aqui, tá? É a poesia lírica. Acabou entrando um antes do outro, tá? Desculpa. E a gente tem a relação entre o mundo interior, que é subjetivo, e a realidade concreta. Gente, o mundo interior de todos nós é subjetivo, porque só nós sentimos o que a gente está sentindo, tá? Então, uma coisa concreta, objetiva, é uma coisa comum a todos. O subjetivo é de cada um de nós, né? Então, ele faz nessa poesia lírica essa relação entre o interior dele e a realidade que todos têm acesso, tá? Agora vocês vão fazer os exercícios no Maestro, tá? E bom trabalho. Um desses exercícios vai tratar daquele poema que eu falei para vocês do autopsicografia. Não, autopsicografia. Falei certo, olha, eu falei certo, não tô doida ainda. Tá, então assim, por isso que eu falei que hoje vocês iam ver esse poema. Então façam os exercícios, dúvidas no plantão, super bem-vindos de volta. Não vejo a hora de vê-los pessoalmente, mas já vou matar a saudade nos plantões, tá bom? Pelo menos um pouquinho. Um beijo e até a próxima aula, galera.